Vindo no mesmo pique do vídeo de Super Meat Boy e sobre Hollow Knight, onde eu mais conto a história de um jogo, lá nesses vídeos eu falo sobre o marco desses jogos, e principalmente no Super Meat Boy, como ele foi um marco para toda a indústria de jogos indies. E até certo ponto, eu até menciono no vídeo que eu vou falar nesse vídeo, mas por mais que Super Meat Boy tenha sido um marco gigantesco em questão de público, etc., é um jogo que não é tão comentado nesse aspecto, mas que representa basicamente toda a indústria de jogos indies. Ele mostrou pro mundo que uma pessoa completamente sozinha conseguiria fazer um jogo incrível. E pasmem, isso em 2004. Pois é, mas logo mais eu chego nisso. Enfim, essa é a história de Cave Story, o primeiro jogo indie a ser feito por uma pessoa em seu tempo livre. E também, particularmente, um dos meus jogos favoritos. E, tecnicamente ele não foi o primeiro jogo indie, mas ele ganhou muita notoriedade e foi o primeiro jogo indie a ganhar notoriedade, então, enfim. E toda a história começa em 1996 no Japão, com o Daisuke Amaya estudando em uma escola de programação para aprender a desenvolver aplicativos. Mas o que ele realmente queria aprender mesmo era sobre como fazer jogos, e ele realmente só foi aprender isso não na escola, mas sim com seu colega de dormitório, que ensinou para ele os básicos para poder desenvolver jogos. Nesse meio tempo dele aprendendo a desenvolver jogos, ele percebeu duas coisas que foram extremamente importantes. A primeira sendo que trabalhar com jogos não iria significar que ele criaria os jogos que ele quer, e com isso ele chegou na sua segunda realização, de que ele não iria trabalhar desenvolvendo jogos, mas sim ia levar isso mais como um hobby que ele ia fazer no seu tempo livre. E logo mais vocês vão entender a importância desses dois pensamentos dele. E tendo isso em mente, ele resolveu, enquanto estudante, mais passar o seu tempo aprendendo a desenvolver jogos e estudando. E esse estudando vai desde estudar programação propriamente, até participar de pequenos projetos de jogos. E também trabalhar com outras pessoas, em equipes e enfim. Isso continuou por 2 anos, até que em 1998 ele decidiu que iria começar a trabalhar no jogo que ele já tinha pensado propriamente, que seria o grande jogo que ele ia fazer. E ele só decidiu trabalhar nesse jogo depois de 2 anos porque ele já julgava que ele já tinha certa experiência e conhecimento para poder desenvolver o jogo. E com isso, ele já tinha começado a rascunhar algumas ideias de jogos, mas ainda assim, ele resolveu fazer um jogo antes, só para conseguir ter a ideia de alguns aspectos mais técnicos. Enfim, com isso ele fez o jogo Ika-chan, que foi mais um teste para tudo que ele ia fazer com Cave Story. E só para vocês terem uma ideia, ele era tão insano na programação que sozinho, nesse mesmo tempo, ele também fez uma engine em C++, um editor de nível e um editor de sound effects para trabalhar no jogo. Então isso dava para saber que ele tinha bastante experiência e que ele sabia o que ele estava fazendo. E com isso, ele começou a desenvolver Cave Story no seu tempo livre, que ele tinha só depois do trabalho, e ele fez tudo isso sozinho, tipo, tudo mesmo. Da pixel art, a programação, até mesmo as músicas que ele fazia, era ele quem estava trabalhando por trás. E ele não sabia fazer músicas propriamente. E tudo isso, apesar dos pesares, dava uma liberdade imensa para ele desenvolver o jogo quando ele quisesse, já que ele não tinha deadline, e por mais que ele não trabalhasse sempre no jogo, tipo, todo dia, ele sempre voltava e fazia pelo menos alguma coisa. E esse era meio que o mindset dele, que foi algo muito importante para esse jogo ser terminado, mas logo mais vocês vão entender isso. E com isso ele foi seguindo o desenvolvimento do jogo. Ele também não planejava nada no jogo em questão, mas sim só ia adicionando as coisas conforme era precisado, tipo, improvisando mesmo. E por 2 anos ele trabalhou na primeira beta do jogo, onde ela era bem diferente do que é hoje, sendo um jogo mais focado em utilizar cuidadosamente as suas armas e munições principalmente. Você teria que comprar munição com o dinheiro que você ganharia derrotando inimigos, e essa é uma ideia bem sem graça se a gente comparar com o final do Cave Story. Mas logo mais ele mudou essa ideia e implementou o que a gente já conhece no jogo atualmente, onde no final todas as suas armas têm níveis diferentes e o tiro dela muda conforme o nível. E isso é muito foda, é uma mecânica extremamente única do jogo e que realmente mudava e deixava ele com uma cara mais única, digamos assim. Mas por mais incrível que isso pareça, Daisuke achava que essa ideia antiga dele era muito boa e ele mesmo achou que o jogo seria um sucesso, mas enfim. Ele seguiu nessa linha até mostrar essa demo do jogo para aquele amigo que ensinou programação de jogos para ele. E ele teve umas críticas meio fortes ao jogo e o Daisuke realmente levou elas a sério. Ele já tinha em mente refazer o jogo do zero e isso motivou ele a fazer isso definitivamente. Muito disso aconteceu porque ele não queria fazer jogos só por fazer, mas sim fazer jogos para que as pessoas gostassem de jogar eles. E com isso, a segunda beta de Cave Story começava a ser feita. Nesse meio tempo de quase 5 anos dele fazendo esse jogo, a vida dele pessoal, obviamente, também foi seguindo. E acabou que ele não só casou, mas também teve uma filha. E isso, claro, que afetou o desenvolvimento de Cave Story. Já que agora ele não trabalhava no jogo depois do trabalho, mas sim só depois de ficar um tempo com a sua família e fazer as coisas de casa, que obviamente tomava grande parte do seu tempo. E o desenvolvimento do jogo ainda acontecia. É claro, ele só não largou de mão. E conforme o tempo
passava, ele finalizou essa beta, entre aspas, do jogo. E depois de 5 anos nessa parte de desenvolvimento, ele começou a fazer mais o playtesting pro final do jogo, deixando seus amigos jogarem e opinarem no jogo, e com isso ele foi alterando e melhorando conforme o que era dito. E acabou que ele mais polia o jogo de certa forma. E essa, como ele mesmo disse, foi a parte mais desgastante e chata de se fazer o jogo, já que de acordo com ele, nos momentos finais ele tinha que ficar longas horas desenvolvendo o jogo no seu tempo, que já era extremamente curto, para fazer ele ficar todo coeso e redondinho. Ele disse que até certo momento ele quase parou de desenvolver jogos para sempre, deixando Cave Story de lado, mas ele acabou persistindo e Cave Story foi terminado e publicado gratuitamente na internet em dezembro de 2004. Ele postou o jogo gratuitamente muito porque ele realmente queria que as pessoas tivessem contato com ele e que todo mundo pudesse jogar. E por causa disso, ele até poliu o jogo tanto e otimizou ele a níveis de tipo qualquer coisa conseguir rodar Cave Story, até os computadores mais benzinhos de certa forma. Isso pra ter certa acessibilidade, todo mundo poder jogar Cave Story. E também acho que não ia ter cabeça pra lidar com questões burocráticas de publishers e developers, mas enfim. E o jogo, como vocês devem ter imaginado, foi um sucesso total. E ele foi tão grande que até pessoas do ocidente gostaram demais desse jogo, algo que o Daisuke nem pensaria que fosse possível, já que o jogo é mais feito pensando nos jogadores japoneses. Muito do jogo se espalhou quase como uma lenda, já que ele foi feito por uma pessoa sozinha que praticamente lançou o jogo e pronto, não falou mais nada e se recusou a elaborar. Isso fez com que o jogo fosse espalhado na internet afora, isso sem contar quão louvado ele foi porque ele foi feito por uma pessoa. Isso tudo fez com que esse jogo tenha sido um marco na história dos jogos, principalmente pra cena indie, que mostrou que uma pessoa sozinha conseguiria fazer um jogo de qualidade extrema. Isso pavimentou, querendo ou não, todo o cenário indie, e Cave Story serviu de inspiração para inúmeros jogos por aí, inclusive Undertale. E depois disso, em 2008, junto com a Nicalis, o jogo foi portado para Wii e para Steam, com o Daisuke na direção desse porte. E essa foi a primeira vez que ele ganhou dinheiro com esse jogo, mas ainda assim, isso tudo foi um sucesso novamente. Isso lá em 2010, diga-se de passagem. Isso tudo permitiu que fossem feitos mais 2 jogos de Cave Story, sendo Cave Story 3D, que eu particularmente não quero falar muito sobre, mas enfim. Esse teve o Daisuke como diretor e ele mesmo disse que, apesar dos pesares, ele estava muito feliz com esse jogo e que essa era a versão definitiva de Cave Story, mas enfim. E outro jogo que foi lançado foi Cave Story Plus, que foi uma versão melhorada pro jogo de PC, sendo quase que um remaster, adicionando outras mecânicas, níveis e esse tipo de coisa. E nesse meio tempo, ele também estava trabalhando com outros projetos dele, tudo isso estava ocupando muito do seu tempo, então ele decidiu sair do seu trabalho, que ele ainda tinha nesse tempo inteiro, para focar 100% na sua carreira de game dev. Em 2011, as 2 novas versões de Cave Story foram lançadas, e com isso, a história de Cave Story chega no seu fim. O Daisuke ainda trabalha como game dev e atualmente, uns tempos pra cá, ele lançou 2 outros jogos, Kero Blaster e Pink Orange, mas nada sobre Cave Story foi dito propriamente. Esse jogo provavelmente foi um dos jogos indies mais importantes de todos os tempos e, enfim, todo o seu marco ainda vive, não só nele, mas sim em inúmeros outros jogos que vocês com certeza conhecem. Mas eu vou ficando por aqui.